Oi, o Sucessor está começando agora e olha que promete, hein? Nós vamos falar uma coisa seríssima, que é a depressão, que segundo a OMS atinge cerca de 350 milhões de pessoas no mundo. Uma tristeza persistente, uma sensação de vazio, sentimentos de culpa, desamparo, insônia, excesso de sono e até o descontrole do apetite são sinais de depressão. As mulheres sofrem mais do que os homens com a doença e a psiquiatra Ana Beatriz Barbosa Silva vai falar sobre a depressão. Para a realização desse programa, contamos com a participação de vocês, nossos debatedores fixos, por e-mail, Twitter, Instagram e Facebook. Ou sinal de fumaça, se for o caso. Não, porque temos que rir, porque depressão já dá um... né? Já dá uma depressão. Eu fiquei horrorizada com o número de pessoas, né? Muito. 350 milhões. 350 milhões de pessoas no mundo, mas isso já é uma estatística de 2013, então já sim, deve ter... e é sempre meio... Sim, depressão sempre não é para assim, menos, né? Porque acaba né? não sendo... na estatística, né? As claro, pessoas acabam a gente não chega numa festa e fala, ai, tô deprimida, né? Então é assim, não, número... deprimido não vai à festa. Não vai, já fica trancado. Então não Como é que a pessoa fazer. fica? Ela fica fechada em casa? É uma tendência? Olha, depende, tá, Leda? Assim, primeiro que depressão é a doença que vai ser mais comum até 2030, né? E incapacitante. A gente tem que dizer isso, muito mais do que qualquer outra doença. E, infelizmente, nas mulheres é bem mais comum. O risco da gente ter uma depressão nas mulheres é de 10% a 25%, né, das mulheres ao longo da vida, e a prevalência atual vai de 5 a 9%. Nos homens é bem menor, né? Então, a gente tem que ver que a depressão é um funcionamento cerebral que fica totalmente alterado. A pessoa começa a pensar sempre um conteúdo negativo, acreditar naquilo e, principalmente, alterar seu metabolismo, seja para aumentar o apetite, seja para diminuir, altera o sono, ou insônia inicial ou terminal. A terminal sempre é mais vinculada a uma depressão mais física, né? A mudança de hábitos totais, quer dizer, a pessoa que antes fazia coisas que davam prazer passa a não fazer mais, e também a postura diante da vida, né? São pessoas que começam a achar que nada vale a pena, nada tem sentido, esse vazio, começa a virar um vazio existencial. E isso muito bem marcado. E não é uma coisa que dura assim uma semana porque se desmanchou um namoro ou porque perdeu um ente querido. Não, é uma coisa que fica persistente e chega a durar pelo menos 2 meses. Então, é muito mais do que a gente pensa, né? Ou as pessoas pensam, depressão não é uma preguiça, não é uma não vontade, é uma incapacidade momentânea da pessoa poder agir realmente. O que me chama atenção nisso é que você não... A gente às vezes não imagina que a pessoa está deprimida a princípio, né? No começo, assim, eu acho. Não, será que a pessoa percebe? A pessoa não, quanto mais grave, ela percebe menos. No início ela pode perceber, eu estou cansada, não estou com vontade, mas depois estou desanimada, mas aquilo vai ficando crônico e aí ela vai incorporando ao seu dia a dia. Quem geralmente percebe é alguém que não convive diariamente, é alguém que se depara com a pessoa e fala, nossa, essa pessoa está totalmente mudada, ou extremamente emagrecida, ou então ao contrário, uma pessoa que está com a fisionomia mais ao longe, né? Tipo assim, o olhar perdido, e principalmente aquela pessoa que não está indo para lugar nenhum. Porque ela não tem um tesão de vida, não é só o tesão sexual, é o tesão de vida. Ela deixa de ter aquele motivo porque eu levanto e vou fazer. Isso talvez seja a pior coisa. E a gente vê o seguinte, que tem 2 componentes muito marcados na depressão. Os pensamentos, que ficam sempre negativos e obsessivos, porque eles se repetem, e também a depressão física. Quando você tem os pensamentos negativos, você tem a depressão mental. Quando você tem essa falta de motor de arranque, você tem a depressão física. E hoje isso se associa muito. Antigamente a gente via depressão muito mais mental. Hoje a gente vê uma depressão também física. Então as pessoas chegam exaustas. E é importante também colocar que não é preciso só ter uma depressão. Por exemplo, doenças orgânicas levam à depressão também. Então tem gente que fala assim, não, eu nunca vou ter depressão. Ela pode ter o hipotiroidismo que leva à depressão, diabetes leva à depressão, hipertensão mal controlada leva à depressão. Eu acho interessante, que eu acho que o Orion vai falar, por que a dieta do Mediterrâneo faz tão bem? Porque tudo que melhora a circulação sanguínea, ou seja, oxigenação cerebral, circulação cerebral, vai melhorar a depressão, porque melhora o metabolismo cerebral,
que é super dependente de circulação. E entra a medicação? Na maioria das vezes, sim. O que me espanta hoje não é nem se entra a medicação. Está acontecendo um fenômeno, eu tenho observado isso, apesar disso não estar ainda relatado, que muita gente não responde mais aos antidepressivos. E a gente fica pensando, né? Muito mais gente não está respondendo do que na década passada, por exemplo. Mas será que a gente que está abusando eu acho ao longo que houve da vida um abuso, de remedinhos para ficar bem? Eu acho que houve um abuso, tipo assim, eu estou com dor de cotovelo, aí eu tomo um antidepressivo. Eu estou com chorose, eu tomo um antidepressivo. Tinha gente que tomava antidepressivo assim, tomei hoje. Eu falei, mas você não toma sempre? Não, resolvi tomar hoje. Hoje eu tomei 2 até, para ver se melhorava. Então, assim, há como se o cérebro tivesse saturado dessas substâncias. Faz sentido, é como os antibióticos. Exatamente. Não sei se é uma tolerância. É uma comparação mas eu acho que está ocorrendo isso. O antibiótico não faz efeito porque você já criou anticorpos. É mais ou menos exatamente. Assim, né? Ou então a bactéria criou aquela resistência, né? De alguma maneira o cérebro também está ocorrendo isso. Eu acho que houve um uso indisciplinado, né, da medicação e isso tem acontecido. Não para você ter uma ideia, há 5 anos eu comecei a me deparar com isso muito no consultório e uma das coisas que eu falei, o que a gente tem para fazer, né? E aí foi que eu me deparei... E aí faz o quê? Dobra a dose? Não, pelo contrário, não adianta, porque você só vai intoxicando. Então foi quando eu comecei a pesquisar muito a área de neuromodulação, que é a estimulação magnética transcraniana, que é como se você redistribuísse a energia do cérebro e ativasse diretamente aquelas áreas do cérebro que estão definidas. E é uma coisa que faz com eletrodos, assim? É como um ultrassom. Se você for falar que é a coisa mais parecida com o seu ultrassom, mas você tem, a partir da neuroimagem, você vê a área do cérebro que está funcionando menos. Na depressão de pensamentos negativos, é a área parietal, que é essa área aqui em cima, que é um filtro de pensamentos negativos. Em compensação, na depressão física, é o temporal, o frontal, que é a nossa testa, que é a área da execução, do tesão, do motor de arranque, né? do fazer. Exatamente. Então, hoje eu sempre estou pedindo a análise dessas 2 áreas, porque a gente está se surpreendendo com uma resposta que não está tão legal como era. Sabe uma coisa que também me disseram que dá depressão? A dor. Sim, crônica. A dor crônica, com certeza. E uma coisa também que leva muito à depressão são pessoas que têm transtorno obsessivo compulsivo. Porque uma coisa que o cérebro suporta muito bem, mas muito bem, é exercício físico. Você pode ficar exausta, mas para o cérebro é muito bom. Agora, o que o cérebro não suporta é pensamento negativo. Meia hora de pensamento negativo, repetitivo, enlouquece o cérebro, leva a exaustão. Então, a pessoa que... Não tem aquela história do copo, que é uma coisa simplória, mas é verdade. Tem gente que olha para o meio copo de água e tem certeza que ele está vazio. Né? E esse tipo que é o tipo mais... propenso à depressão. Por conta porque aí ele vai em tudo, né? Vai levando o pessimismo, isso é só uma brincadeira, essa do copo. Ele vai levando o pessimismo para tudo. Por exemplo, fila de banco. Fila de banco, você vê um nível de pessoas ali propensas à depressão enorme. Porque é uma reclamação. É demais, as pessoas só reclamam. E aí, se você ficar caladinha ali, né, para ver se não aumenta a reclamação, a pessoa fica assim. Aí você vai, sim. Você não acha que você devia lá falar com a gerente? Você não acha que você devia... É uma coisa, você não pode nem estar bem.